Opa, 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 opa! Fala pessoal! Vamos entrando aí, vou aguardando o pessoal ir entrando aí. Bom, hoje nós vamos falar então, né, sobre toda essa construção que eu venho fazendo nessas lives aí, do pensar, sentir e agir, né? Então, por hora a gente vai trazendo um conteúdo mais simples, mais simplório, um conteúdo mais fácil de adaptação, mais fácil de percepção, né? E de acordo com que a gente vai aqui interagindo, logo a gente vai trazendo informações mais densas, né? Mais conteúdo mais sólido, assim, né? Então, enquanto essa galera não vai chegando aí, eu vou falando aqui então. Hoje eu preparei um assunto, né? Preparei um conteúdo para essa live que é baseado no filme O Rei Leão. Muitas empresas falam, trazem percepção do filme para cá, né? Para dentro das suas empresas, né? A construção do Simba como Mufasa, né? Para construir a percepção dentro dos negócios. Outras pessoas levam para dentro da igreja, da religião, né? Por quê? Porque é um conteúdo muito interessante, muito bacana e que de verdade é um filme que é bem inspirador. Então eu queria trazer essa inspiração do filme para essa construção que eu vou fazer hoje, tá? Para a vida de vocês. Show? Então já chegou aí a Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Betinho, prazer te receber aí. Chegou aí a minha amada, o Luiz, seja todo muito bem-vindo aí. E vamos então falar um pouco sobre o que eu vim falar aqui. Então eu vou ficando aqui. E a todo momento que vocês quiserem, gente, interagindo, tecendo comentários, fique à vontade, tá? Eu vou respondendo aqui de acordo com a percepção, com o que eu vou percebendo aqui e achando interessante colocar e agregar dentro desse conteúdo. Bom, o filme O Rei Leão, todo mundo já assistiu, eu acredito, né, que a maioria das pessoas já assistiram o filme O Rei Leão, e é um filme muito inspirador, de fato é muito inspirador, porque a história começa quando Mufasa, o pai de Simba, quando Simba nasce, né? E Mufasa apresenta todo o reino e entrega para Simba todo o reino. Fala: olha filho, olha Simba, olha para tudo isso daí. E quando eu morrer, tudo isso aqui será seu. Né? Então vai interagindo com Simba, mostrando as possibilidades de um mundo onde ele fará parte e ele será então o rei desse lugar. Quando nós nascemos também, algo não foi apresentado, foi programado em nós. Então, eu vou trazer para dentro desse conteúdo realmente de análise corporal, desse conhecimento do comportamental, tá? Então, imagina o seguinte, quando você nasceu, você também foi programado para pensar, sentir e agir de uma forma. Algumas pessoas de forma mais lógicas e outras pessoas de forma mais conecta, mais de conexão, né? É o que nós chamamos de traços mais frios e traços mais quentes. E com Simba não foi diferente. Quando ele nasceu, então o pai dele foi lá programar ele para quê? Para que ele percebesse que todo o trabalho que haveria de ser feito com ele fosse para quê? Para que ele se tornasse um bom rei. E o que acontece na nossa vida? Né? Acontece que aí a gente acaba perdendo as nossas raízes ou não sabendo como que a gente funciona e aí a gente acaba se perdendo na vida. No caso de Simba, no filme O Rei Leão, o Simba ele perde o pai numa estourada de Gnu, onde o Scar, que é tio de Simba, joga o Mufasa lá e o Mufasa morre, né? E aí o Simba, ele se perde nisso daí e ele acaba fugindo porque o Scar começa a ameaçar ele, né? Culpar por aquilo que ele não havia feito e não era culpa direta dele, né? Porque foi o Scar quem matou o Mufasa e o Simba não tem essa percepção.
E trazendo então para nossas vidas, o que acontece? Nós fomos programados para pensar, sentir e agir de uma forma e no decorrer da nossa vida, a gente vai vivendo em ambientes no qual distorce a nossa percepção de mundo. Então observe que as pessoas que vivem no mesmo ambiente, as famílias, elas tendem a ter os mesmos tipos de problemas, os mesmos tipos de doenças, as mesmas questões. Todos da mesma família tendem a ter isso, até que você saia daquele lugar e você se perceba quem de fato você é. E quando eu falo saia desse lugar, é quando você começa de fato a se perceber, procura se conhecer, procura se perceber como indivíduo. E quando eu falo de indivíduo, eu estou falando de individual, de alguém que é único, né, que vai além da nossa impressão digital, tá bom? E nessa questão do Simba, quando ele se perde, ou quando nós nos perdemos, na maioria das vezes, a gente acaba conhecendo pela vida aí os Timão e Pumbas da vida, né? E aí a gente acaba indo viver uma vida de Hakuna Matata, uma vida de tanto faz, uma vida de, como diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí a gente não consegue perceber o mundo de oportunidades, o mundo de construções fantásticas que a gente poderia estar fazendo simplesmente pelo fato de se conhecer. Essa semana eu falei sobre relacionamento, falei sobre as fases da criança, né? Cada uma das fases. E hoje eu gostaria de trazer realmente essa percepção, né? Em que momento você acredita que se percebeu? Ou em qual ambiente você está inserido no qual você não consegue se perceber? Olhar para si, sabe? Olhar realmente para si e falar, cara, será que realmente eu nasci para viver essa vida do jeito que eu estou vivendo? Será que isso aqui é um karma? Será que o destino é realmente esse? O Simba, quando ele foge do reino e ele vai para uma terra distante, diferente, ele encontra lá Timão e Pumba, né? Ele simplesmente esquece quem ele é. Ele não tem oportunidade de se conhecer, não tem oportunidade de se perceber. E o que vai acontecendo? Hakuna Matata. Tanto faz. Muitas pessoas, né, mais de 90% das pessoas vivem exatamente essa vida de Hakuna Matata. Essa vida de segunda-feira é um dia ruim, sexta é um dia maravilhoso, né, depois do final da tarde, porque aí tem o churrasquinho, tem o barzinho, e nada contra isso. Mas será que a vida é só isso? Será que a vida é esse Hakuna Matata? Será que é isso mesmo? É tanto faz? Será que você não pode ir um pouco além? Percebe isso? Que no filme lá, né, o Scar, ele assusta Simba e coloca Simba para fugir, para ele tomar o reinado. Perceba aí quem são os Scar da sua vida. Perceba aí quem são os Scar que você tomou para si como verdade, as mentiras que foram contadas, né? Eu sempre falo sobre as mentiras que foram contadas para a humanidade. Que mentiras são essas, Mário? A mentira de que você não é capaz, de que não é para você, de que Deus vai te castigar, que Deus vai te punir, que isso é destino, que esse é o karma. Isso tudo foram mentiras que foram contadas por Scar na sua vida por pessoas despreparadas, né? Pessoas que não sabiam, simplesmente repetiam, ou talvez por pessoas mal intencionadas de fato. No caso do Scar, foi feito através de pessoas mal intencionadas, né? O Scar ele foi mal intencionado. Já o Timão e Pumba era por medo de ser devorado, porque eles sabiam que o Simba era um leão. E você já parou para prestar atenção que existe um reino no qual está aguardando a sua chegada para tomar? Existe um papel muito importante que acontece dentro de toda essa construção.
né, de toda essa percepção do filme, é que aparece o macaquinho, né, o Rafiki. O Rafiki, ele aparece com uma madeirinha e ele bate na cabeça de Simba, né, porque o Simba, ele não queria lembrar daquilo lá. Por quê? Porque aquilo lá, quando ele olhava lá para trás, ele via o pai dele morto. Ele via, ele se sentia culpado porque alguém contou para ele que ele era o culpado disso. E aí, quantos de nós a gente consegue olhar para trás e se sentir culpado? Culpado porque a gente não teve um colo, culpado porque alguém não protegeu a gente, culpado porque por N motivos, né? Por N situação. Culpado porque minha mãe teve que trabalhar, culpado porque o meu pai não foi presente. E na verdade só são mentiras que foram contadas que de fato naquele momento você não tinha culpa. Porque o Scar, ele fez o bom trabalho dele, que foi de contar as mentiras com as quais você tem interagido, tem acreditado e tomado como verdade. E eu quero fazer aqui o papel do Rafiki, do macaquinho. De bater na sua cabeça, né, e abrir ela e trazer essa percepção, trazer essa construção para dentro da sua cabeça. Existe um reino lá, existe um reino que precisa de você, existe um mar de oportunidades, existe um vasto território que você precisa tomar para si de volta, porque já é seu. E isso aqui eu não estou falando de algo que é simplesmente motivacional, sabe? Eu estou te falando, a partir do momento que você se conhecer, que você se permitir se conhecer, vai existir uma infinidade de oportunidades a partir de você. As pessoas dizem que as respostas estão lá fora, as respostas estão em você. Tudo que você precisa para se perceber, entender qual foram as mentiras que foram contadas, tudo que você precisa para construir a vida dos seus sonhos, está em você, não está no mundo lá fora. E essa vida, então, do Hakuna Matata, ela tem uma fase que faz sentido, mas não é a vida inteira. Percebe? Percebe que primeiro o Simba é apresentado a todo o reino. Depois ele perde o seu pai. Ele perde o Mufasa. Aí vem o Scar e diz o seguinte: foi culpa sua. Foi porque você foi culpado. Se você não tivesse vindo para aqui, você não seria você teria o seu pai. Você matou o seu pai. E aí nós acreditamos nisso. Foi nós quem matamos. Foi por culpa nossa. Eu sempre vou falar da criança. Eu sempre vou falar da criança. Porque existe em nós uma criança. Existe em nós um Simba que não acredita naquilo, mas foi forçado a acreditar. Mesmo, olha que louco, uma parte de nós fala, eu não sou o culpado. Outra parte fala, não, eu sou o culpado. Porque as pessoas estão dizendo, então, o ambiente onde a gente foi inserido, no qual a gente aprendeu a comer, a fazer atividade física, a estudar, a tudo, é quem interage com a gente, é quem interfere diretamente na nossa percepção de mundo. E eu, repito, vou fazer aqui o papelzinho do macaquinho Rafiki, de, olha, não é culpa sua. Você naquele momento não tinha opção de escolhas, eu vou dizer assim. Você não conseguia olhar com clareza. O Simba ele não conseguia, porque quando ele chegou ele já viu o Mufasa caindo. E isso chama-se percepção. Só que hoje, na vida adulta, as escolhas de tudo que acontece são suas, baseado
naquele fato, lá no que aconteceu e a forma como você percebeu, como você interagiu ou como colocaram no seu modo de percepção. Talvez a vida do Hakuna Matata, a vida do tanto faz, a vida como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, seja uma vida mais atraente, né? Porque eu não tenho responsabilidade. Eu não assumo responsabilidade. Eu não coloco como autor da minha vida, como personagem, como protagonista principal, né? Como personagem principal, como protagonista. Lá no Hakuna Matata não precisava, era só se divertir, era só correr para lá e para cá e estava tudo certo. Até que apareceu o Rafiki e disse: ó, tem um reino que você precisa dar conta, tem um reino que diz respeito a você, você precisa cuidar. E aí, o entendimento disso, trazer isso para cá você precisa ir lá e encarar os seus Scar. Você precisa voltar lá para encarar os seus Scar. Nós não conseguimos modificar o nosso passado, mas a gente consegue voltar lá e olhar o que de fato aconteceu e perceber que naquele momento nós não éramos culpados. As escolhas que tínhamos era o que era apresentado e na maioria das vezes era o que nos faziam engolir, nos faziam escolher. Só que hoje, na vida adulta, essa escolha é sua. Você pode escolher viver no Hakuna Matata, no tanto faz. Tá tudo certo. Mas você pode escolher também ir lá encarar o Mufasa, o Scar, e pegar aquilo que o Mufasa te prometeu, aquilo que é teu por direito. E é sobre isso. A vida adulta é exatamente sobre isso. Eu só comecei a mudar as minhas percepções, eu só comecei a mudar o meu tipo de comportamento, o meu tipo de conduta, a minha forma de perceber o mundo, de interagir com o mundo, de sentir o mundo, de me expor para o mundo, quando eu fui lá e encarei os Scar da minha vida, sabe? E disse, ó, não. O Rafiki bateu na cabeça do Simba e o Simba rungiu naquele momento e ele percebeu que ele não era nem Timão e nem Pumba. E que aquilo não fazia parte de quem ele era. Aquilo foi incutido na vida dele. Mas sempre, Nala, se não me falha a memória, apareceu a leoazinha que o reconheceu. O que é interessante nisso? Nós vamos precisar de mais pessoas para caminhar. Primeiro apareceu a Nala e falou, olha, você é o Simba, eu lembro de você, porque a Nala foi prometida para o Simba. Também, né? E ele, tanto faz, Hakuna Matata. E foi embora. E aí veio o Rafiki e ruge aí, Simba. Perceba que aquele lá é o seu lugar. Fui eu quem te apresentei. Eu sei quem é você. Você não sabe quem é você. E todos os dias a gente vai lidando com história de pessoas no qual eu me coloco nesse papel do Rafiki. De olhar para esses vários Simbas que aparecem e falar, olha, eu sei quem é você. Deixa eu te apresentar. Deixa eu ir lá, eu vou lá contigo lá, para a gente tirar esse Scar do reinado. Não é do Scar o reinado. Você está deixando o Scar tomar conta, porque é seu. A mente é esse reino, sabe? E toda vez que a gente escolhe e não percebe, a gente dá o direito dos Scar da nossa vida de escolher pela gente, de interagir pela gente, de fazer aquilo que nós deveríamos fazer.
E não é tão doce fazer as escolhas, talvez não seja tão gostoso ser tão responsável, se responsabilizar, mas é necessário. Necessário. Para quê? Para que eu aprenda a perceber, aprenda a sentir, aprenda a interagir, aprenda a agir. Simba, nessa vida do Hakuna Matata, ele apenas reagia diante dos fatos, reagia diante de tudo que acontecia. Até que ele conheceu então o Scar, o Rafiki, que foi lá, encarou Scar junto com ele e ele pôde ser quem ele era. Dentro da análise corporal existem 5 traços de caractere. O primeiro é o esquizoide, intrauterino. São pessoas mais lógicas, são pessoas mais distantes, são pessoas que gostam de viver dentro das suas cabeças, que gostam de ter o seu ambiente quietinho para que eles possam viver. Existe um outro tipo de pessoa que é no período de amamentação, onde é essa pessoa que sobressaiu esse traço, gosta de contato com pessoas, de interação com pessoas e odeia ficar sozinho. Percebe que um ama ficar sozinho e o outro odeia? E quantas pessoas que gostariam de poder passar mais tempo sozinho, dentro da sua cabeça, construindo o que precisam construir e são inseridos em um ambiente de Hakuna Matata, um ambiente de tanto faz. E quantas pessoas gostariam de estar interagindo com o mundo, correndo, abraçando, beijando, acarinhando e sendo acariciada e estão trancadas dentro do ambiente. Por quê? Porque os Scar da vida dessas pessoas contaram essa forma de interagir, de perceber o mundo, e essa pessoa acredita que ela também tem que ser assim. E se sente mal porque precisa interagir. Existem pessoas que têm habilidade com negociação, com articulação, de fazer os negócios para que todo mundo ganhe. E aí existe os Scar que diz, é interesseiro, é muito interesseiro essa pessoa, se não pode ser assim. E essa pessoa acredita, realmente, eu devo ter um problema porque eu gostaria de ganhar algo em troca. Existem pessoas que são mais metódicas, mais organizadas, e as pessoas falam, para de ser chato, isso é toque. Não, pô, isso é só um jeito de funcionar. É apenas um jeito de funcionar. E aí a gente não percebe, não enxerga isso, não sabe sobre isso e vai acreditando nos Scar que as vidas vai nos apresentando, vai acreditando nessas mentiras que o Scar vem contando pra gente. Não, eu preciso ser mais bagunçado. E isso bate diretamente comigo, isso bate diretamente na minha dor, isso me machuca. Eu não gosto disso aqui, mas eu aprendi a ser assim porque Hakuna Matata. E tem pessoas que são mais competitivas, que gostam de desafios, que precisam de desafios. E as pessoas estão enchendo o saco, pô, tudo você quer competir, pô, tudo... E a pessoa fala, realmente eu devo aceitar. Por quê? Porque a gente não é pra gente. Dinheiro não é pra gente. Dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Deus não gosta disso. Isso é pecado. Você vai para o inferno. E aí a gente vai acreditando nessas mentiras que os Scar vai contando pra gente. E a gente não consegue progredir, não consegue ir. E não entende por quê. Pelo simples fato de não perceber que tudo que a gente precisa, todas as informações já está em nós. E por a gente não perceber, viver, talvez uma vida de Hakuna Matata, a gente não percebe o que de fato faz sentido. Ou a gente ignora, mesmo sabendo que não é uma vida legal, mesmo sabendo que não é para a vida me levar, a vida leva eu. Mesmo sabendo que a segunda-feira não é o pior dia e que a sexta-feira não é a melhor, sexta-feira à tarde não é a melhor hora, sexta às 18, sexta às 17. Porque vamos aí, que segunda-feira seja o pior dia. Vamos acreditar nessa mentira que Scar contou. Então temos
segunda, terça, quarta, quinta, sexta o dia inteiro, para sexta tarde ser o melhor dia. Ou seja, eu perdi a minha semana inteira esperando para que algo aconteça. Essa é a vida do Hakuna Matata, é esperar que algo aconteça. E não percebe que existe um ciclo vicioso onde as coisas vão acontecendo de forma natural e repetitiva. Faz sentido para você? Deixa nos comentários aí, faz sentido? Não faz sentido? Vale realmente a pena viver o Hakuna Matata? Acreditar nas histórias que o Scar contou? Esquecer tudo aquilo que o Mufasa apresentou? Mandar a Nala embora? Ignorar o Rafiki? Faz sentido? Se faz sentido para você, tá tudo bem. Se não faz sentido, o autoconhecimento é a porta de entrada para uma vida saudável, uma vida sem doenças, uma vida sem privações. Problemas vai ter bastante. Muito. E é necessário. Erros, N's, infinitos. E é necessário. É com os problemas que você avança. É com as dificuldades que você avança. É com os erros que você aprende. É com as dificuldades que você cria casca para poder seguir. E é principalmente, voltando lá, encarando o Scar. Olhando para esse passado e deixando a responsabilidade para quem era responsável. Deixando a culpa para quem era culpado. Para que você possa se colocar, então, no seu lugar de filho, de dono dessa terra toda que foi prometida, que está construída aí e você só não quer enxergar. Para que você não precise voltar lá sempre para trocar ideia com o teu Scar, para ser o pai do seu Scar, para ser a mãe do seu Scar, para ser o castigador do seu Scar. Para que você possa voltar lá e ver tudo que o Mufasa prometeu. Faz sentido isso? Hoje é quinta-feira, quarta-feira. Dá tempo ainda de você olhar para si, se colocar no lugar da pessoa mais importante. As pessoas falam sobre o egoísmo como se o egoísmo fosse algo ruim, como se o egoísmo fosse algo que deveria ser disperso. E uma pessoa egoísta é uma pessoa que olha para si primeiro. E eu sei que isso bate de frente, né, com um monte de construção de mentiras que a sociedade contou. Boa noite, Jéssica. Um monte de mentiras que a sociedade contou e que a gente acredita. Não, primeiro você tem que pensar no seu marido, primeiro você tem que pensar na sua esposa, primeiro você tem que pensar nos seus filhos, primeiro você tem que pensar nos seus pais, primeiro você tem que pensar em você. É a sua vida que mais importa. Lembra do trabalho do Rafiki? Simba, acorda, Simba. O reino é seu, vai lá. Um dia eu tive um Rafiki. Que eu fui atrás desse Rafiki. Encontrei esse Rafiki. E tomei uma paulada. E acordei para a vida. E tô aí. Dia após dia, desconstruindo todas essas mentiras, essas dores que o Scar colocou em mim. Todas essas mentiras que ele contou e eu acreditei e tomei para mim como culpa, como culpado de tudo isso. Começar a seguir você e ver seus vídeos é algo que dói muito.
porque você realmente é claro, mas estou aprendendo muito com isso. Legal, Jéssica. Sabe por quê? Eu fiz analogia aqui, né? Você chegou agora, do filme O Rei Leão. E o Mufasa era o pai do Simba. E o Mufasa apresentou um reino para ele, apresentou a Nala, apresentou tudo para ele e deu para ele. E algo aconteceu nesse entreveiro aí, nesse intervalo, né? Onde o Mufasa morre. E aí vem o Scar, que era o tio do Simba, e vai lá e fala assim, ó, a culpa é sua. E o Simba era só uma criança, era só um filhote. E a gente aqui como, né, entendedores então, né, ou estudantes, eu vou dizer assim, da psicanálise, do comportamental, a gente vai percebendo o seguinte, que isso é muito idêntico à nossa história. A gente era só criança. E foram contadas mentiras e culparam a gente por coisas que a gente nem tinha responsabilidade. Seu irmão caiu, mas não é responsabilidade minha se meu irmão caiu, pô. É você que era responsável. É você que é a mãe, é você que é o pai. Mas eu era só uma criança. E tudo que eu tinha que fazer era correr. Sabe? E aí as pessoas passam a vida correndo de si, com medo de se deparar, de encarar tudo aquilo de novo e olhar para o Mufasa, para o Scar e encarar ele. Então, esse conteúdo, né, os conteúdos que eu coloco é realmente um conteúdo para que as pessoas tenham coragem de olhar para si, sabe? Tenham coragem de olhar para si, né? Eu faço o papel aqui do Rafiki, né? Do macaquinho lá, no caso dele a bunda é pelada, né? O meu é a cabeça, né? De bater na cabeça das pessoas e falar, olha para si, olha realmente para si, olha, se coloque nesse lugar, é seu, Simba, é seu, sabe? Porque tem um monte de pessoas, a maioria, mais de 90% das pessoas vivem uma vida de Hakuna Matata, de tanto faz, sabe? Se anestesiando com drogas, com bebidas, com prostituição, com um mundo de coisas que na verdade só estão tentando se esconder daquilo que realmente elas são. Se anestesiar, sabe? E quando eu deparo com isso, né, eu me deparo querendo levar as pessoas para aquele lugar, levar as pessoas para um lugar onde elas possam olhar para si, ir lá e se curar. Tem muitas filhas que estão exercendo o papel de mãe, e estão indo nas casas da mãe para falar, ó, você vai comer isso, você vai comer tal hora, eu vim trazer aqui, sabe, coloca a marmita como se coloca para um cachorro. Porque na minha época você fazia isso, colocava o prato lá e dava pra gente comer. Tem muitas mães que não fez o filho para ir para o mundo, para a vida. E aí prende aqui, não, você vai ficar aqui. E aí o filho fica, não, eu não fui construir uma vida, não de forma consciente, mas eu não fui construir uma vida para cuidar de você. Aí não casou, não teve filhos, para poder cuidar dos pais. Que em algum momento foram os Scar lá no passado. E encarar tudo isso, e ver tudo isso, e voltar lá e falar, olha, a responsabilidade era sua. Eu não vou mais carregar esse peso, eu preciso caminhar para a vida. Eu preciso me relacionar, eu preciso construir uma vida bacana. Eu preciso olhar para o reino que o Mufasa falou que era meu e ir para a vida. E esse é um tipo de conteúdo que realmente vai bater de frente com a dor das pessoas. Né? E parabéns para você que está consumindo esse conteúdo aí. Eu já estive do lado de lá, e do lado de onde você está, e olhei e falava, mano, quem que esse cara pensa que é, velho, para falar isso? Isso revela os vícios em drogas lícitas ou ilícitas e remédios para anular qualquer sentimento, para não sentir dor. É uma forma de se anestesiar, né?
porque aí eu não preciso olhar para mim. Então essas são as funções dos remédios, né? Primeiro você toma um remédio para baixar a sua adrenalina, você está muito agitado, depois você precisa de uma Ritalina para poder levantar o seu ânimo, né? E depois precisa de um omeprazol para poder melhorar o seu estômago, e aí depois você precisa de um para curar a labirintite, aí você precisa de outro para não ter náuseas, e aí você vai indo, e isso só são construções que foram criadas, pessoas que não conseguem lidar com o presente, com o momento, que não conseguem respirar de fato, que não conseguem puxar o ar e viver o agora, sentir peraí, deixa eu me conectar aqui. Nós estamos vivendo a geração mais depressiva e ansiosa de todos os tempos. É essa nossa geração. Mentiras foram contadas, acreditamos nessas mentiras e levamos para a nossa vida. Então, aqui vai vir ainda um conteúdo um pouco mais denso, mas esse ainda é um momento dessas lives de conteúdos que, por mais que ainda pareça agressivo, são conteúdos mais tranquilos, sabe? É só uma chamada para a realidade. É só uma chamada para a mãe que trabalha muito, que precisa trabalhar fora, peraí, cuidado. Aqui dentro, aqui na vida adulta, eu pego 90% dos casos, tem abuso envolvido. E não foi porque o pai foi maldoso ou porque a mãe foi maldosa. A maioria das vezes foi porque eles foram despreparados. Porque tinham que fazer e não tinha outra percepção. Hoje eu vi um áudio, até fiz um vídeo aí com a prova social de uma paciente, né? Que o mal, ele não descansa, ele não para. Então, tipo, eu também me vejo nesse papel, sabe? Também não posso descansar. Se você tem filho e aí você ouve esse conteúdo e fala bem assim, esse cara é louco, sabe? E aí quando você vai conversar com alguém que foi abusado, por exemplo, né? E não leve abuso, gente, só como algo invasivo, alguém que invadiu, que estrupou, não, tá? Existe muito tipo de abuso. Uma criança que tem acesso à pornografia é um tipo de abuso. E isso vai trazer consequências lá para a vida adulta, lá para a sexualidade dele. Uma menina que foi privada de brincar com meninos, explica a invenção dela de papel, a percepção dela. E eu não estou aqui para trazer cura gay, como a igreja traz, não. É só uma construção para que se perceba, sabe? E tudo isso vem de cá, vem lá do que o Freud explica da primeira infância. Vem aqui dos traços de caractere, vem do que o Reich descobriu e tentou explanar, né, e ficou marginalizado, do que o Alexandre Lowe construiu e mostrou dos formatos, de como essa criança percebeu. É sobre isso. Então essa analogia do Timão e Pumba, aí, do Simba, do Rei Leão, ela é perfeita, sabe? Olha lá para a ótica. Quantos sonhos você teve, quantos sonhos foram te apresentados, quantas coisas maravilhosas você tem capacidade de fazer, e aí vem alguém e fala assim, não, filho, isso não é para nós. Não, onde você mora? Sabe? Olha o lugar. E por décadas eu acreditei nisso. Eu saí de um lugar, de um povoado pequenininho, de 500 pessoas no interior do interior da Bahia. E eu acreditava naquilo, que aquilo não era para mim, que isso que eu vivo hoje não é para mim, não era, de forma nenhuma era para mim. Eu acreditei muito por isso, muito nisso. Até ir lá encarar o meu Scar, falar assim, ó, sai fora. Agora é minha hora de reinar.
Você já usurpou esse lugar e chega de usurpar. Mas por que quando a criança e adolescente é abusado, ao invés de se preservar, a pessoa dá para qualquer um? Abuso é um negócio muito pesado, Jéssica, para falar aqui, tá? Muito pesado. Mas alguém deveria ter protegido essa criança. E esse não era o papel da criança. Alguém deveria ter protegido. E é sobre isso a live de ontem, né? Sobre o papel dos pais. Essa criança não estava no colo da mãe. Essa mãe não estava atenta. Essa mãe talvez teve que sair para trabalhar fora. Essa criança não estava no colo da mãe. Não estava. E aí é parte do processo de investigação que a gente tem aqui, sabe? Para explicar, para que essa pessoa compreenda, entenda e consiga olhar para aquilo lá, para aqueles machucados, e aquilo possa cicatrizar. Para quando ela voltar a olhar para lá, precisar olhar para lá de novo, sabe? Ela não precisa mais sentir aquela dor. Ela possa ter lembranças do porquê, mas tudo bem, eu vou seguir para a vida. O problema é que a nossa mente, ela foi construída para nos proteger. E o que ela faz com os fatos, né? Ela esconde, sabe? Ela não apaga. Até por volta dos 5 anos e meio, 6, a gente não tem memórias que conseguem ser acessadas simples, sabe? Que consegue subir para o consciente. A gente não tem memórias conscientes. A gente tem flashes. E os traumas que são causados, eles são tão ferozes, são tão grandes, que a mente precisa apagar para quê? Para que a gente não lembre, para não viver de novo aquela dor. Eu estava fazendo faculdade de Direito e uma professora de Psicologia estava explicando sobre essa questão de como a mente apaga isso. Né? Ela falava apagar, né? De como ela esconde isso. E ela fez uma analogia, uma construção, né? Usou como arquétipo um acidente de carro. A pessoa que sofreu um acidente de carro, ela não lembra do momento. Ela lembra, eu parei no posto, enchi o pneu do carro, abasteci e aí eu só lembro de acordar no hospital. Porque o trauma foi tão grande, né, quando a pessoa desacorda, né, que é uma forma do cérebro de viver uma dor tão grande que às vezes o cérebro ele precisa apagar essa pessoa, desligar essa pessoa para que ela consiga sobreviver. E houve, nesse momento, tinha um aluno que estava voltando de um acidente de carro. E ele quem falou isso, né? Professora, eu estava no posto, abasteci, saí da faculdade, abasteci o carro e fui embora. E acordei com a ambulância me tirando de um barranco. Algum 40 minutos, 1 hora depois. Então, lá, aquilo que aconteceu lá, ele está aí, sabe? Só que ele vai subindo e fazendo você ter de novo as mesmas escolhas. Uma menina que está nessa situação que você conta, provavelmente ela ouviu que batom era coisa de prostituta, roupa curta era coisa de gente vagabunda, que não ia dar certo na vida, que ia ser mulher de vagabundo, que ela foi ouvindo isso. E por mais que odiasse aquilo, ela foi fazendo virar verdade. Então, quanto mais eu odeio, logo, mais eu tendo a interagir e fazer real. As nossas escolhas, tudo, absolutamente tudo, são escolhas. O cara saiu lá do Rio Grande do Sul, veio aqui em Campinas, bateu no meu carro. Eu vou perguntar para mim, o porquê que esse cara saiu lá na casa do caralho e veio bater no meu carro aqui? É a pergunta que eu vou fazer. O que está de errado na minha vida? O que eu estou escolhendo de errado para me perder dinheiro, por exemplo?
Porque tem alguma coisa. Por que que uma criança escolhe ser abusada? É algo que vai se repetindo. E você pega uma pessoa aí de 25, 30 anos, 35 anos, que sofreu algum tipo de abuso, né? Você vem fazendo essa engenharia reversa e você vai chegar até lá. E quando essa pessoa consegue olhar para isso, ela não precisa mais escolher ser abusada. Mas isso é um assunto muito pesado e não dá para falar aqui. Tá? Prazerzão aí as suas perguntas, muito bacana aí, né? Bem interessante, mas é um conteúdo muito pesado realmente. Tá? Mas tudo isso vem desses pilares aqui que precisariam proteger, precisariam cuidar da integridade física e mental. E se algo aconteceu, essa criança não estava no colo de quem ela deveria estar. A criança só tem uma coisa que ela percebe, é o amor. Ela não consegue perceber nada além disso. E se ela não está recebendo, ela vai buscar, mesmo que esse amor seja estranho. E eu não posso romantizar isso, assim como eu também não posso aceitar que isso seja normal. Infelizmente é muito comum, mas não é normal, mas é muito comum. Essa é a história de muita gente, de muita gente. Então é isso aí. Quer conhecer mais sobre esse processo de investigação, né? Como que essa pessoa pode escolher não precisar mais ser abusada, pode escolher não precisar mais ter uma vida ruim, pode escolher como que ela vai precisar, o que ela vai precisar fazer para ela não fazer escolhas ruins para a vida. Entra em inbox, chama aí, na minha bio aí tem um link aí que você pode falar diretamente comigo, né? E a gente fala sobre como isso vai funcionar. É simples, né? São poucas sessões, 5, 6 sessões, né? É realmente um processo onde a pessoa vai poder entender tudo isso e fazer novas escolhas. Tá bom? Pessoal, quem assistiu aí, quem passou por aqui, meu muito obrigado de verdade. A quem vai assistir depois o gravado aí, meu muito obrigado. Tá aqui a oportunidade de deixar o seu comentário, eu terei muito prazer em responder, tá bom? Superproteção com o filho. Depois de a mãe ter passado com isso, tem que curar com psicanálise, terapia? É esse processo. É esse processo que a gente criou aqui, né? O que funciona dentro da constelação, dentro da PNL, dentro da hipnose, dentro da neurociência, né? Dentro de tudo isso, a gente fez um conglomerado do que funciona, do que a gente usa e aplica na nossa vida para entregar resposta para as pessoas. É exatamente isso. Simples, do mesmo jeito que eu estou falando aqui. É simples a compreensão para a pessoa, vai fazer sentido. Eu postei hoje 2 testemunhos de pessoas aí, né? Trazendo para a aula de hoje, né? Para a live de hoje, é o encarar o SCAF. É ir lá e falar, ó, SCAF, sai fora. Isso aqui é meu. Tá bom? Pessoal, boa noite. Muito boa noite para quem está aqui. Para quem está assistindo durante o dia, muito bom dia. E para quem está assistindo à tarde, uma ótima tarde. Tá? O assunto foi um pouco denso, né? Acabou que são coisas que realmente é pesado de estar aqui. E o Instagram, em coisas abertas assim, são coisas meio complexas de se falar. Um ambiente que não é seguro, que não é protegido, é um ambiente aberto. Tá? Então é bem complexo de se falar. Por hora é isso. Muito obrigado
e tchau, tchau. Beijos.